Muito bom dia a todos. Um dia frio, fresco. É um dia canadense mesmo. Mas nós somos live a live. Nossos followers já sabem que iniciamos um live vídeo e vamos ver que o dia de hoje vamos ter uma surpresa. Hoje é o falecimento do meu mentor, o Rabino Mendel, o renomado Rabino Mendel, que ele era o chefe da Yeshiva em Israel, onde que eu estudei quando eu era jovem. Reb Mendel era um Hassid que saiu da Rússia após de ficar 15 anos preso na Sibéria, pelo único pecado que ele fez, e se dedicar a difundir o judaísmo na época comunista da Rússia, que isso era proibido. Por causa da sua dedicação para a religião, a família dele conseguiu se salvar, moravam fora da Rússia, e ele ficou mais 15 anos na Rússia, até finalmente ganhar a sua libertação. Depois que ele foi libertado, o Rebbe mandou ele para dirigir a escola Yeshiva onde que eu estudava. Quando ele chegou para ser o nosso mentor, eu me conectei com ela de uma forma super profunda. Aonde que ele andava, foi junto. Me tornei um verdadeiro discípulo. Eu fiquei apaixonado com esse homem, por aquilo que ele representava. A sua altura espiritual, seu bom humor e seus profundos ensinamentos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma das primeiras coisas que eu vi dessa grande pessoa, assim que ele chegou para assumir a liderança da Yeshiva em Israel. Ele chegou e era a época do Hanukkah, a festa do Hanukkah. E todos os alunos se juntaram. E o Rabino Mendel sentado na frente. E ele nos relatou uma história. Que quando mandaram ele para a Sibéria, um dos trabalhos dele, trabalho forçado, era trabalhar com cavalos. Imagina, um grande rabino, e ele se dedicou com treinamento de cavalos. Esses cavalos tinham um nome. Eram chamados os cavalos dos cosaques. Os cosaques eram aqueles grupos de soldados russos que usavam os cavalos deles para entrar no fogo e na água. Era tropa de elite. E os cavalos deles tinham que ser muito bem treinados. Assim nos relata Armando, esse grande sábio, uma pessoa de tanto conhecimento, foi reduzido a trabalhar numa equipe de educar cavalos. Conta Armando para nós o seguinte: eu pensei, tudo que Deus faz com nós tem um ensinamento. O que eu posso aprender dos cavalos dos cosacos? Merece o título, o cavalo do cosaco. Pegaram todos os cavalos, colocaram na beira do rio. Na beira do rio, muito turbulenta. E forçaram eles a nadar de um lado para o outro. E o Reb Mendel acompanhando o processo. Diz Reb Mendel, haviam 3 grupos de cavalos. O primeiro grupo se afundaram, não conseguiu. A água estava gelada, Sibéria, e muito turbulenta, muita pedra no meio, muitos
Uma parte conseguiram atravessar para o outro lado. Assim que saíram para o outro lado e queriam continuar, receberam um tiro e os cosacos mataram aquele grupo. Só tinha um grupo, que era mais ou menos 25%, que quando saíram, voltaram atrás e olharam. Quem ainda está na água sofrendo, talvez eles podem voltar a ajudar eles para também conseguir atravessar o rio. Esses cavalos que voltaram para salvar os outros eram chamados os cavalos dos cosacos. O grande Remendel, com sua explicação profunda, eu fiquei lá admirando. Mesmo um cavalo, se está querendo ser um cavalo do cosaco, ele tem que saber salvar a nossa própria pele. Se salvar, não é suficiente. Não merece um título de um cavalo de um cosaco. Para ser um cavalo do cosaco, você tem que olhar para trás e ver. Tem alguém que está precisando de tua ajuda? Volta atrás e estende a tua mão. A Mena nos diz, eu fiquei um tempo olhando. Se isso é verdade sobre o cosaco e sobre os cavalos dos cosacos, quão mais isso é verdade sobre cada um de nós. Graças a Deus, nós não somos cavalos. E nós não precisamos servir os cosacos, mas para uma pessoa realmente ganhar esse título, que ele foi criado na imagem de Deus, um ser humano especial, não basta ser egocêntrico e ver eu me salvei, eu estou bem. Se você não olha para trás e quem mais está precisando de tua ajuda, você não pode ser considerado um sucesso racídico. Isso foi uma aula para nós. Eu era jovem naquele tempo, 15 anos, e fiquei admirado pela explicação. Olha, o que esse homem está pedindo de nós? Sempre pensa numa outra pessoa. Não fica preso num grande eu, o que eu preciso. Eu me deu bem, eu não me deu bem, assim diante. Fica olhando o que está na nossa volta, o que está na tua volta. Tem alguém que está precisando de tua ajuda? Seja grande. Assim que ele começou com nós. E isso foi o ensinamento dele. Quantas vezes que ele chamou cada um de nós e falou, olha, você está indo bem, mas do teu lado tem alguém que está precisando de tua ajuda. Por que está demorando tanto para você se levantar, ir na mesa do outro e oferecer a tua ajuda? E falou, não oferece. Senta logo e estuda com ele. Teu sucesso depende dele. Você ser grande, você pelo menos tem que ser que nem o cavalo dos cosacos. Dentro do nosso conceito de Ben Adam Lachaviro entre nós e nosso semelhante, eu achei importantíssimo relatar essa história. Além que é o dia do falecimento dele, hoje, é uma pessoa tão querida. Muitas vezes eu fiz lives com vocês e atrás tinha uma foto grande dele, é do Remendel. Aliás, teve o mesmo nome como o Rebbe do Chabad, que também se chamava com o mesmo nome. Mas ele era tão grande que eu não desisti. Coloquei uma foto enorme dele na nossa casa. E de vez em quando eu passo, eu tento me lembrar o que esse homem representava. Eu quero dedicar mais alguns momentos para falar sobre essa pessoa tão grande.
Assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, se abriu uma possibilidade para as pessoas fugir da Rússia. A Rússia naquele tempo era muito anti-religião. Hoje temos uma realidade totalmente diferente. Mas naquele tempo, a Rússia, a União Soviética naquele tempo, estava muito contra a religião. E praticar religião era um perigo na Rússia. E quando se abriu uma abertura, depois da Segunda Guerra Mundial, já que muitos cidadãos poloneses fugiram para a Rússia. Assim que terminou a guerra, deram para eles uma possibilidade. Quem se declarou polonês poderia sair da Rússia, ir para a Polônia e depois da Polônia partir para o grande mundo. E muitos dos Hasidim Chabad fizeram isso que era ilegal, mas falsificaram documentos e fugiram da Rússia, que era um perigo. O Reb Mendel era uma das pessoas que a sua preocupação era ajudar as pessoas como passar a fronteira. No meio do caminho, no meio do tempo, ele percebeu que estão seguindo ele. E ele ficou com medo que qualquer minuto ele vai ser preso e vão matar ele. Por isso ele foi consultar sua mãe e falou para sua mãe: olha, mãe, será que é hora de eu fugir também? Ou devo ainda continuar ajudando os outros a fugir quando tudo vai terminar, que eu vou sair? A mãe dele, que é uma grande pessoa, falou para ele: olha, meu filho, eu sei como que isso aqui é difícil, eu te falar com a mãe. Mas se você... Diz a mãe do Reb Mendel para o grande Reb Mendel: olha, meu querido filho, eu sei o perigo, eu sei qual a responsabilidade que tem para te mandar continuar esse trabalho tão perigoso. Mas você está salvando pessoas. Por isso, continua e o bom Deus vai te ajudar. Infelizmente, algumas semanas depois, ele foi pego pelo governo russo daquele tempo e mandaram ele para a Sibéria para muitos anos, aonde que aconteceu aquela história. Era um homem que sabia o preço de se dedicar para o outro e fez isso com todo auto-sacrifício, com toda a dedicação necessária. Porque quem somos nós se a gente não consegue transcender o nosso ego e realmente ajudar uma outra pessoa? Isso era o ensinamento dele. Por isso, dentro desse contexto que nós temos, melhorar o nosso relacionamento, eu realmente quero que vocês lembrem dos cavalos dos cosacos da história do Reb Mendel. Chegar, atravessar para o outro lado do rio, ainda não é sucesso. Não é verdadeiro sucesso. Chegar para o outro lado, voltar, entrar no perigo para ajudar uma outra pessoa, isso é grandeza. Graças a bom Deus, nós não precisamos colocar nossas vidas em perigo para ajudar uma outra pessoa. Mas autossacrifício se é necessário. Porque muitos de nós, o nosso ego, e o nosso chamado bem-estar, preocupação com o nosso conforto, é tanto que nós não temos espaço para outra pessoa, para se dedicar para outra pessoa como se deve. Por isso, o dia de hoje é isso. Transcender o nosso ego e melhorar nossos relacionamentos. Gostei dessas palavras. Estou repetindo palavras que eu estou recebendo. É isso mesmo. Vamos em frente, porque esse ensinamento é profundo. Mesmo um cavalo pode ser treinado. Vamos pegar do outro lado. Mesmo um cavalo pode ser treinado para se preocupar do outro cavalo. Será que o ser humano,
criado na imagem de Deus, tem que sentir tanta dificuldade, por isso nós vamos conseguir. É só querer, só dar a importância para o assunto. E nós vamos, se Deus quiser, vencer. Um bom dia para todos e desculpa essa parada que tem no meio. Deve ser alguma coisa errada com o meu aparelho que hoje vou tentar resolver o assunto. Um bom dia para todos.